Hoje é difícil imaginar que aqui se tenha erguido a primeira fortaleza construída em Macau, mas é verdade. De facto, não se tratava de uma fortaleza em pedra como as outras que existem por aí, não. Era um pequeno baluarte, uma espécie de trincheira construída com terra, troncos de árvore e reforçada com o célebre e resistente chunambo, uma mistura feita à base de cascas de ostra e que ficava tão dura como o cimento. A palanchica era o nome dado a este tipo de estrutura. E a toponímia aqui está a atestar a existência dessa primeira fortaleza, ainda provisória e rudimentar. A palanchica estava construída sobre a zona ribeirinha do Patane, primeiro local onde os portugueses se fixaram, e destinava-se precisamente a defender o pequeno povoado e vigiar os navios que demandavam o porto interior. A palanchica foi a solução encontrada, já que as autoridades chinesas não permitiam a construção de fortes em pedra ou muralhas. Apesar dessas restrições, os portugueses conseguiram, não se sabe se com o olhar para o lado da China ou não, levantar aqui o primeiro verdadeiro forte de Macau, Santiago da Barra. A data da construção é incerta, mas sabe-se que já existia antes de 1613. Situada em ponto estratégico da entrada do porto interior, controlava inteiramente as entradas e saídas. Esta fortaleza tinha a particularidade de não estar integrada na cadeia hierárquica de Macau. De facto, o comandante era nomeado por Lisboa e o governo de Macau só o podia demitir por patente incompetência. Uma das razões para isso prendia-se com o facto da fortaleza ser igualmente o depósito geral de material de guerra de Macau. Santiago da Barra acabaria por perder importância ao longo do tempo, até conhecer o golpe final em 1876, com o relatório do Major Engenheiro Augusto Supico, encarregado de avaliar as fortalezas de Macau, que considerava que de todas era a de Santiago da Barra a que se achava em piores condições e que não valia a pena repará-la. Isto porque nem era capaz, dizia, de defender a Barra, nem se defender contra a artilharia de qualquer navio que lhe apontasse os canhões. A fortaleza de Santiago da Barra cobria a entrada do porto interior. A fortaleza de São Francisco, por seu turno, defendia a extremidade norte da baía da Praia Grande e seria a primeira a entrar em combate durante o assalto dos holandeses, que culminou com a derrota das forças dos Países Baixos em 24 de junho de 1622. Ao que parece, a esquadra holandesa pretendia reforçar a entrada no porto interior, contando que São Francisco não possuísse armamento suficiente para o impedir. No entanto, o próprio almirante Ryerson terá sido surpreendido pela oposição do baluarte, cuja artilharia afundou uma das naus atacantes e dali partiu um tiro fortuito que acabaria por ferir gravemente o próprio almirante, apanhado desprevenido no convés a observar o estado do baluarte. Durante 5 dias, a esquadra holandesa bombardeou este pequeno forte, que resistiu melhor do que se esperava, pois ainda mal estava construído, segundo escrevia então o comandante da guarnição de Macau, Lopo Sarmento de Carvalho, o herói da jornada. A investida holandesa contra Macau acabaria por desencadear não só mudanças nos planos militares portugueses, mas também uma alteração quase radical na atitude da China. De facto, se até aí o Império impedia a progressão de qualquer obra pela mera suspeita de terem caráter militar, posição que tinha atrasado quase irremediavelmente as obras de construção de estruturas defensivas vitais que não estavam prontas por ocasião dos ataques dos holandeses, a partir de então a China passou a aprovar todos os planos apresentados nesse sentido. Só assim foi possível avançar com o plano de fortificação geral da cidade. A estrutura de defesa da Baía da Praia Grande foi implementada com a construção do pequeno reduto de São Pedro. Um baluarte guarnecido com 3 peças de artilharia que se situava precisamente onde se encontra atualmente a estátua do navegador Jorge Álvares. Do outro lado da Praia Grande, a fortaleza do Bom Parto,
A data da sua construção é controversa, mas o historiador Charles Boxer afirma que quando os holandeses atacaram Macau possuíam um conhecimento detalhado tanto da guarnição como da sua artilharia. Os seus canhões, no entanto, nunca dispararam, e não foi por falta de oportunidade. É que depois dos holandeses foi por aqui que os miguelistas desembarcaram para submeter o regime liberal de Macau em 1822. A fortaleza optou por calar a artilharia e assim ditou sem apelo nem agravo a derrota do liberalismo em Macau. A fortaleza de Bom Parto, de que só resta esta pequena parte da muralha externa, viria a fechar um conjunto defensivo que se manteria inalterado até à chegada do governador Ferreira do Amaral em 1846. Esta ação que foi iniciada durante o seu governo iria permitir depois, na segunda metade do século passado e primeira metade deste, a urbanização de toda esta zona, com uma malha viária de tipo reticulado, com intenções clássicas e apoiada numa nova estrutura defensiva que é constituída pelo Forte Monhá e pela Fortaleza Dona Maria, estrutura essa que iria, por assim dizer, duplicar a anterior estrutura defensiva que guardava a cidade tradicional e que se situava nesta linha. A nova linha de defesa estava construída para fazer face às condições da guerra moderna. O Forte Dona Maria II, construído em 1851, artilhado com uma única peça montada sobre uma placa giratória, tinha por função defender a Baía de Cacilhas, local por onde tinham desembarcado os holandeses no século XVII. Isto, embora o local tenha recebido adequada proteção, com mais de 2 séculos de atraso. E afinal, a própria Praia de Cacilhas acabaria por desaparecer para dar lugar ao reservatório de água da cidade. Esta fortaleza destinava-se essencialmente a apoiar o Forte Monhá, construído numa elevação superior, frontal às portas do cerco. E seria esta fortaleza a protagonista do único conflito militar registado entre Portugal e a China. O incidente ocorreu na sequência do assassinato do governador Ferreira do Amaral no verão de 1849. A tensão nas portas do cerco gerou intensa troca de tiros entre tropas portuguesas e chinesas e o confronto cresceu de intensidade quando a artilharia do forte chinês, de Passaleão, situado a pouca distância, iniciou o bombardeamento de Monhá. Monhá, como mais uma vez na história, ainda não estava completamente construída. Já possuía esta plataforma, mas ainda não tinha artilharia montada. Nesse lance, acorreu a ajudar a esquadra francesa que pairava ao largo e que ofereceu à guarnição portuguesa uma peça de artilharia moderna, de tiro rápido, capaz de enfrentar os canhões de Passaleão. No entanto, nada correu como previsto. O canhão francês, talvez por inexperiência dos artilheiros, explodiu ao primeiro tiro, provocando um número elevado de mortos e feridos entre os militares que aqui se encontravam. Salvou a situação, como se sabe, o arrojo e valentia do jovem tenente Vicente Nicolau de Mesquita, que com os seus homens conseguiu chegar ao Forte de Passaleão e fazê-lo explodir, destruindo-lhe a artilharia. Depois desse curto, mas sangrento confronto, a artilharia dos fortes de Macau deixou de se fazer ouvir para sempre em tempo de guerra.